Mercado baixa a estimativa de inflação em 2022 e projeta alta maior do PIB do Brasil. E você vai ver também. Preço da gasolina pode voltar a patamar de junho de 2021 ainda nesta semana. Censo 2022 começou hoje em todo o país. 75 milhões de domicílios serão visitados. Após mais de 5 meses de guerra, primeiro navio com toneladas de grãos deixa porto na Ucrânia. Depois de sobreviver uma viagem de 40 dias dentro de um container, cachorrinha ganha nova chance no Panamá. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h30 pelo horário de Brasília e você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. E olha só, o mercado financeiro reduziu a projeção do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, de 7,30% para 7,15% neste ano. Essa é a quinta redução consecutiva da projeção. A previsão está acima da meta da inflação de 3,5% para este ano, que deve ser acompanhada pelo Banco Central. Em junho, a inflação subiu 0,67%, após a variação de 0,47% registrada em maio. Para 2023, a estimativa de inflação ficou em 5,33%. Os dados de julho devem ser divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística no próximo dia 9. Para alcançar a meta de inflação, o Banco Central usa como principal instrumento a taxa básica de juros, a Selic, definida em 13,25% ao ano pelo Copom. Para a próxima reunião do órgão, que acontece amanhã e quarta-feira, o Copom já sinalizou que pode elevar a Selic em mais 0,5%. As micro e pequenas empresas brasileiras apresentaram um bom desempenho no segundo trimestre de 2022, mas os empresários estão preocupados com a falta de matéria-prima. O levantamento foi divulgado pela Confederação Nacional da Indústria. Segundo o panorama da pequena indústria, há nas empresas de menor porte uma percepção de melhora da situação financeira na comparação com o mesmo trimestre dos anos anteriores. Os empresários seguem otimistas e as perspectivas para a pequena indústria seguem também em patamar positivo, indica o documento da CNI ao informar que o desempenho médio do trimestre em 2022 para a pequena indústria ficou em 47,4 pontos. O resultado do segundo trimestre está acima do anotado no primeiro trimestre de 2022, com 45,5 pontos, bem como na média do segundo trimestre de 2021, 46,5 pontos. Em junho, o índice de desempenho registrou 47,5 pontos, uma alta de 4,8 pontos na comparação com a média dos meses de junho para anos anteriores. O panorama da pequena indústria é um levantamento trimestral que engloba 4 indicadores: desempenho, situação financeira, perspectivas e índice de confiança. Todos os índices variam de 0 a 100 pontos. Quanto maior for, melhor é a performance do setor. A indicação de otimismo, no entanto, vem acompanhada de preocupação com a falta ou alto custo das matérias-primas, que continua em alta para a pequena indústria, que aponta também esse problema como desafio para as micro e pequenas indústrias brasileiras. E o preço médio da gasolina no Brasil pode voltar ao patamar de junho de 2021 nesta semana. O motivo é a nova redução aplicada pela Petrobras na venda do combustível às distribuidoras de 15 centavos por litro. Com a nova redução aplicada pela Petrobras na venda do combustível às distribuidoras de 15 centavos por litro, a estatal calcula que o preço médio da gasolina no Brasil pode voltar ao patamar de junho de 2021 ainda esta semana. A variação nos postos de combustíveis deve ser de 11 centavos por litro a partir da conta proporcional, considerando a mistura com etanol. No levantamento feito pela Agência Nacional do Petróleo, divulgado na última sexta-feira, o valor médio do litro do combustível estava em R$ 5,74 o litro. Com o desconto, o valor poderia chegar até R$ 5,63.
Em junho do ano passado, a média mensal do litro de gasolina comum era de R$ 5,68. A queda é consequência de isenção de impostos e reduções da Petrobras. Essa foi a segunda redução da estatal em menos de um mês. A primeira foi de 4,93% e depois de 3,88%. Um dos fatores que contribuiu para a escalada dos preços nos últimos meses foi a guerra na Ucrânia, que pressionou o preço do barril de petróleo no mercado internacional. E mudando de assunto, o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, afirmou hoje que o sistema eleitoral brasileiro é um dos mais confiáveis e eficientes do mundo. Fux deu as declarações ao fazer o discurso de abertura do semestre no STF após um mês de recesso. A mais alta corte do país retomou as atividades nesta segunda-feira e o ministro Luiz Fux ressaltou em sua fala a credibilidade do sistema eleitoral do Brasil. Felizmente, nossa democracia conta com um dos sistemas eleitorais mais eficientes, confiáveis e modernos de todo o mundo. Uma justiça eleitoral transparente, compreensível e aberta a todos aqueles que desejam contribuir positivamente para a lisura do prélio eleitoral. Fux disse também que o STF espera que os candidatos respeitem os adversários nas eleições deste ano e que o pleito transcorra com paz e sem incidentes. O Supremo Tribunal Federal anseia que todos os candidatos aos diversos cargos eletivos respeitem os seus adversários, que efetivamente não são seus inimigos, confiando na civilidade dos debates e, principalmente, na paz que nos permita encerrar o ciclo de 2022 sem incidentes. O ministro do STF também reafirmou o compromisso do Supremo para que as eleições sejam marcadas pela estabilidade e tolerância. Na última sessão do primeiro semestre, o presidente do tribunal já havia dito que as decisões tomadas pela Corte garantiriam a segurança jurídica das eleições. Fux lembrou que a ministra Rosa Weber deve ser eleita neste ano a nova presidente do tribunal e o ministro Luiz Roberto Barroso o vice. A eleição deve ocorrer na próxima semana. Com 2 anos de atraso por causa da pandemia, o IBGE começou nesta segunda-feira a coleta de dados para o Censo 2022. O censo demográfico é a principal fonte de referência para o conhecimento das condições de vida da população. Mais de 5.600 cidades do país, incluindo aldeias indígenas e quilombolas, deverão ser atendidas pelo censo. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, além de saber o tamanho da população, o censo deve mostrar ainda todos os dados detalhados sobre as características socioeconômicas dos brasileiros, como renda, escolaridade e saneamento. Para realizar a entrevista, os recenseadores deverão entrar em contato com todos os domicílios da sua área de trabalho. Existe ainda a possibilidade de o agente realizar a entrevista em dias e horários alternativos, inclusive à noite e aos finais de semana. Ao receber a visita do recenseador do IBGE, é preciso ficar atento. Todos deverão estar identificados com boné, colete e crachá. Dentro do crachá, haverá um QR Code que pode ser lido pelo celular. Com isso, é possível confirmar o nome e a foto do recenseador e verificar se ele pertence ao quadro de servidores do Instituto. A coleta de dados deve ocorrer até o início de novembro. Os primeiros resultados estão previstos para serem divulgados ainda no final deste ano. Outras análises e cruzamentos de dados serão divulgados ao longo de 2023 e 2024. Realizado a cada 10 anos, o censo demográfico é a principal fonte de referência para conhecimento das condições de vida da população. Em 2020, o censo foi adiado por causa da pandemia de Covid-19. Estão abertas as inscrições do segundo semestre do programa Universidade para Todos, que oferece bolsas de estudo integrais e parciais em instituições particulares de ensino superior. A nossa repórter Maria Clara Leite traz mais informações.
Para se inscrever, o candidato precisa ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio de 2020 ou 2021 e ter alcançado média mínima de 450 pontos nas áreas de conhecimento. Além disso, não pode ter zerado na nota da redação. E também tem outros requisitos. O estudante tem que ter cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou ter cursado o ensino médio completo ou parcial em escola privada, só que como bolsista. Ou ainda ser uma pessoa com deficiência ou ser professor da rede pública de ensino, visando os cursos de licenciatura e pedagogia. Para concorrer às bolsas integrais, a pessoa deve ter renda familiar bruta mensal per capita de até 1,5 salário mínimo. E para as bolsas parciais, o limite é de 3 salários mínimos. Os interessados devem se inscrever até quinta-feira, dia 4 de agosto, pelo site acessounico.mec.gov.br/ProUni. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta segunda-feira com o nosso repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Juliana. Neste fim de semana, muitos foram às praias para relaxar. Contudo, o mar estava de ressaca e o resultado não foi o tão esperado. Um fim de semana marcado por ressaca no mar e pelo menos 8 pessoas feridas após serem atingidas por uma onda na praia de Itacoatiara, em Niterói. O grupo estava observando surfistas no mar. Dos 8 feridos, 6 foram levados por bombeiros para o Hospital Azevedo Lima, no Fonseca, e outras 2 pessoas encaminhadas para o Hospital Mário Monteiro, em Piratininga. Segundo testemunhas, os feridos apresentavam cortes pelo corpo. Um teria quebrado o braço ao ser atingido. Agora vamos falar desta semana de negociação com o Procon Rio. A terceira etapa do mutirão do Procon estadual para negociação de dívidas com empresas de telecomunicações vai até a próxima sexta-feira. A distribuição de senhas para o atendimento ocorre na sede da autarquia, na Avenida Rio Branco, número 25, no 5º andar, no centro da cidade. O horário é das 10 da manhã às 2 da tarde e os descontos podem passar de 90%. Para esta semana, entre as empresas confirmadas estão a Oi, Claro, TIM e Vivo. E é necessário levar documentos de identificação que comprovem a existência da dívida. Juliana, eu fico por aqui e desde já desejo a todos uma ótima semana. Até amanhã. Anderson, obrigada pelas informações e um ótimo início de semana para você. E veja a seguir. Após mais de 5 meses de guerra, primeiro navio com toneladas de grãos deixa porto na Ucrânia. E ainda, depois de sobreviver uma viagem de 40 dias dentro de um container, cachorrinha ganha nova chance no Panamá. Nós voltamos em instantes. Até já! E nós estamos de volta, 18 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília. E olha só, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou hoje a importação de um medicamento para ser utilizado contra os casos graves da varíola do macaco. O país vai receber o remédio por intermédio da OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde. O jornalista Kleber Werneck conversou hoje com o médico Carlos Machado para tirar algumas dúvidas sobre a doença. Acompanhe. A contaminação pela varíola do macaco acontece só através do contato íntimo ou contato mais superficial, por exemplo, em um transporte público, pode também causar a contaminação. Olá, a varíola é muito contagiosa. O contágio tanto é feito por via aérea, quando eu falo, eu emito microgotículas com o vírus. Mas a minha mão pode estar contaminada, o corpo pode estar contaminado e a gente se coça e transmite pela mão. E, obviamente, eu vou deixar isso no caminho. Então, realmente, o contágio é muito fácil no transporte público, além do contágio por intimidades, né? Uma relação sexual, por exemplo. Agora, doutor, o Ministério da Saúde informou que nos próximos dias o país deve receber um antiviral. Eu queria que o senhor explicasse como esse medicamento vai atuar e qual é a eficácia dele. Na realidade,
vírus que não tem tratamento para matar o vírus. O antiviral é uma tentativa para pacientes graves que adquiram a varíola, para você tentar controlar a agressividade da doença. Então vai ser para muito pouca gente em casos especiais. Agora, além do antiviral, o Ministério também anunciou a vacinação. Serão 20 mil doses da vacina contra a varíola do macaco, que vai chegar só em setembro. A quantidade, obviamente, é pequena e o tempo é grande. Essa diferença de quantidade de tempo pode comprometer, pode agravar a situação da doença no país? Na realidade, a única maneira de controlar essa doença é com um bloqueio epidemiológico. O que é isso? Quando você souber que alguém está doente, essa pessoa, doente assim, uma síndrome gripal, entre em contato com o seu médico, se for por consulta por vídeo, melhor ainda, e isole essa pessoa. E hoje, pela primeira vez desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, um navio carregado de grãos partiu do porto de Odessa. O envio só foi possível depois de um acordo assinado com a Rússia, mediado por ONU e Turquia para aliviar a grave crise alimentar mundial. O navio com 26 mil toneladas de milho partiu do porto de Odessa nas primeiras horas de hoje. A embarcação vai para o Líbano, mas antes para na Turquia para ser inspecionada. Ao menos outras 16 embarcações estão esperando liberação, isso só nos portos da região de Odessa, no Mar Negro. Naturalmente, espera-se que isso alivie a crise alimentar no mundo e reduza o preço dos grãos. O governo ucraniano comemorou a saída do primeiro navio. Produtos à base de trigo ficaram bem mais caros em vários países. Óleos de cozinha e fertilizantes também aumentaram de preço. Rússia e Ucrânia são grandes potenciais agrícolas e responsáveis por abastecer grande parte do mercado mundial com trigo, milho e óleo de girassol. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, celebrou a retomada das exportações e disse esperar que os outros navios comerciais também contribuam com a estabilidade e assistência à segurança alimentar mundial. O governo dos Estados Unidos e Reino Unido também elogiaram o avanço de hoje. O governo britânico definiu como um passo importante e disse que a Rússia sentiu o peso global, mas que a única maneira de aliviar de vez a crise de segurança alimentar é acabando com a guerra na Ucrânia. Quanto a isso, nenhum sinal de avanço. E Líbano e Israel voltaram a sentar à mesa de negociações nesta segunda-feira. As conversas buscam delimitar a fronteira marítima entre os países vizinhos que permanecem oficialmente em estado de guerra. O mediador americano Amos Hochstein declarou nesta segunda-feira que continua otimista em relação a um acordo entre Líbano e Israel para delimitar a fronteira marítima e eliminar os obstáculos à prospecção de hidrocarbonetos. O conflito na fronteira marítima se intensificou no início de junho, depois que Israel transferiu um navio de produção para a jazida marítima de Karish, reivindicada em parte pelo Líbano. A medida levou Beirute a pedir a retomada das negociações sobre o conflito, que tem a mediação dos Estados Unidos. Hochstein chegou no domingo ao Líbano para a segunda visita oficial em menos de 2 meses. O objetivo é transmitir uma proposta de Israel em resposta a uma oferta feita pelo Líbano em junho. O encarregado libanês das negociações considerou que a distância sobre as diferenças diminuiu. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em alta nesta segunda-feira, depois de trocar de sinal várias vezes ao longo da sessão, com um pano de fundo externo menos favorável a risco diante de temores de recessão e preocupações geopolíticas. A moeda norte-americana subiu 0,06% e encerrou o dia cotada a R$ 5,177 na venda. E olha só, o desemprego entre os países que utilizam o euro permaneceu no menor nível histórico em junho, depois de registrar 6,6% em maio. Esse no menor nível desde que a agência de estatísticas Eurostat começou a registrar a série em abril de 1998. Em junho, em ritmo anual, a taxa de desemprego registrou uma queda de 1,3% entre os países que utilizam a moeda comum e de 1,2% na União Europeia.
Apesar disso, entre as pessoas com menos de 25 anos, a taxa aumentou 0,4% na comparação com maio e atingiu 13,6% no bloco e nos países que compartilham a moeda. Um total de quase 13 milhões de pessoas permaneceram desempregadas nos 27 países membros da União Europeia, entre elas, quase 11 milhões nos 19 países que usam o euro. As taxas mais elevadas em junho foram registradas na Espanha e na Grécia, com 12%, na Itália, com 8% e na Suécia, com 7%. E o maior incêndio registrado desde o início do ano na Califórnia obrigou mais de 2.000 moradores a abandonar as residências. O governador declarou o estado de emergência no fim de semana. O Departamento Florestal e de Proteção contra Incêndios informou que o incêndio McCanney permanecia fora do controle na Floresta Nacional no norte da Califórnia, depois de atingir mais de 51 mil acres, perto da cidade de Yreka. O governador do estado da costa oeste dos Estados Unidos declarou o estado de emergência no último sábado e advertiu que as chamas destruíram casas e ameaçavam infraestrutura crítica. Mais de 2.000 moradores receberam ordem para abandonar as casas, de acordo com o Serviço de Emergência da Califórnia. Segundo o Grupo Nacional de Coordenação de Incêndios Florestais, quase 650 pessoas trabalhavam para tentar controlar um incêndio. Nos últimos dias, a Califórnia e outras áreas da região oeste dos Estados Unidos foram afetadas por grandes incêndios de rápida propagação. E olha só que discrepância, ainda nos Estados Unidos subiu para 28 o número de mortos em inundações históricas no estado do Kentucky. Equipes de resgate estão indo de porta em porta em meio à piora do clima, enquanto continuam os esforços de busca por vítimas das graves inundações que devastaram o leste do estado. E olha só essa história que bacana. Depois de abrir os lacres de um container que voltou vazio em um navio da Espanha, trabalhadores de um porto do Panamá encontraram uma cachorrinha faminta e milagrosamente viva após uma viagem de 40 dias. Foi assim que Millie chegou ao Panamá em dezembro de 2021. Funcionários do terminal portuário de Manzanillo encontraram esta cachorrinha que estava faminta dentro de um container que havia deixado a Espanha 40 dias antes. Definitivamente é um milagro. Definitivamente é um milagre que a bichinha tenha sobrevivido por tanto tempo. Por isso demos o nome de Milagros. Nós a carinhosamente chamamos de Millie. Como ela veio da Espanha, chamamos de Millie a espanholinha. Depois de ser tratada por veterinários e especialistas, Millie atualmente pesa mais de 12 quilos e suas condições são ótimas. Ele passou 20 dias viajando e depois outros tantos em um pátio onde costumam ser colocados contêineres vazios, sob o calor forte e a chuva do Caribe. Uma das partes do container estava corroída e foi descoberto que havia um pequeno buraco. Acreditamos que ela tenha aberto o buraco com a patinha, por onde às vezes conseguia beber água da chuva. É a única maneira que ela poderia ter sobrevivido. Agora, Millie trabalha ao lado de outros cães no Aeroporto Internacional de Tocumen, na capital, detectando alimentos frescos na bagagem dos passageiros. No caso de Millie, consideramos um sucesso duplo. Do ponto de vista médico, conseguimos salvar e cuidar da saúde do animal, mas também incorporá-la com sucesso na unidade. Ela vai fortalecer nossas fiscalizações e nossa equipe de trabalho de binômios na unidade agropecuária canina. Já é possível vislumbrar uma nova missão para Millie. A cadela está sendo treinada para detectar o caracol gigante africano, uma espécie que pode afetar a agricultura. Realmente um milagre. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Uma ótima noite para você.